Boa noite, pessoal. Hoje, dando continuidade, na aula passada nós trabalhamos a parte de limites, definição de limite, propriedade de limite. E agora nós vamos trabalhar com algo muito importante, que são os limites laterais. Não tem muito a acrescentar, já até falei para vocês sobre os limites laterais, porque quando vamos calcular o limite de uma função em um ponto, nós calculamos o que? A aproximação às vizinhanças do ponto à direita e à esquerda, ou quando aproximamos da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tá certo? E aqui há essa definição formal. Nós temos limites laterais, como nós estamos trabalhando sobre a reta real x, e nós temos um ponto sobre essa reta. Existem duas maneiras de aproximarmos de um ponto A sobre a reta x, ou seja, da esquerda para a direita ou da direita ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Esses são chamados limites laterais. Quando nós aproximamos pela direita de A com valores maiores que A, aí nós chamamos que é o limite de f de x, quando x tende a mais. Esse mais em cima não tem nada a ver com que o A seja positivo ou negativo. Isso só está aí para indicar que ele está aproximando da direita para a esquerda. Esse limite lateral, a definição de limite, para qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero é menor do que x menos a, que é menor do que delta. Aí a única diferença que tem com relação ao limite, definição de limite geral, é essa parte aí, ó. Como eu tenho que é um limite à direita, um limite que está aproximado da esquerda, então eu tenho que todo valor x é maior, porque todo valor x está à direita de a. Em condição, eu tenho garantia de que x menos a é positivo. Então, zero é menor que x menos a, que é menor que delta. Então, a mesma coisa, quer dizer que a vizinhança desse ponto aqui, ó, você vai encontrar um epsilon aqui, a vizinhança de L. Vai existir uma vizinhança correspondente aqui, agora somente do lado direito de A, de forma que todas as imagens, todos os pontos dessa vizinhança estão na vizinhança lá de L, tá certo? Quando o limite lateral é à esquerda, quer dizer que são valores menores que A, então nós vamos ter aí, ó, a seguinte questão, mesma coisa, para todo, qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, agora, como os valores estão à esquerda, então eles são menores do que A. Então, zero é menor do que x, do que A menos x, que é menor do que delta. Então, o módulo da diferença de f de x menos L é menor do que... Para vocês entenderem, ó, o nosso ponto aí é zero, né? Quando você aproxima da direita para a esquerda, o limite lateral à direita ou mais, nós temos que à medida que a função aproxima, o x aproxima de zero, a função aproxima lá de 3. Então, nós dizemos que o limite lateral à direita e o à esquerda, quando você aproxima da esquerda para a direita, o limite lá está aproximando do 1. Então, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a zero menos, é igual a 1. Então, nós temos esses limites laterais. Note que esses limites laterais eles não são obrigados a serem iguais. Nós vimos que o limite à direita, certo? Com relação a isso, nós temos um teorema dos limites laterais que pode exemplificar aquele gráfico que nós falamos. Ó. Uma função definida em um intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente no próprio ponto A, então o limite de f de x quando x, se e somente se os limites laterais forem iguais a limite em um ponto,
o limite dela ser definido em um ponto, os limites laterais têm que existir e, além de existir, eles devem ser iguais, tá certo? Então, aí sim, então, o gráfico que foi posto anteriormente, ele mostra que o limite no ponto zero, a função, o limite não é definido no ponto, não é definido no ponto zero, gente, porque os limites laterais existem, mas são diferentes. O à direita é 3 e o à esquerda é 1, tá certo? Os exercícios que nós vamos resolver com limites laterais, utilizando a ação f de x, às vezes elas vão ter com várias leis de formação, ou vão trabalhar com módulo, e a ideia é verificar se esse limite, se essa função é definida em um ponto. Geralmente, esse ponto que escolhemos para verificar é um ponto onde a função muda de lei de formação. Que nem esse exemplo aí, ó. Seja f de x igual a... Então, quer dizer que é uma função com 3 leis de formação. Ela é igual a x ao quadrado mais 1 para x menor do que 2. Ela é igual a 2 para x igual a 2. E ela é igual a 9 menos x ao quadrado para x maior que 2. Então, a função é definida por 3 utilizar cada uma delas. Quando falo em limite, e já falei anteriormente, para nós não importa a função no ponto. Por exemplo, na função, quando você for pegar f de 2, para nós é 2. Mas para mim não interessa o que acontece. O que interessa é o que acontece com as funções. Então, nós temos dois limites. Para a função é definida no ponto 2, nós vamos encontrar os limites laterais. A direita de 2 e a esquerda de 2. Quando x tende a 2, função que está à direita de 2. Aí você olha lá, igual a quanto? 9 menos x ao quadrado. Então, vou usar essa função, 9 menos x ao quadrado. Substituindo o 2, vai ficar 9 menos 2 ao quadrado, que vai dar 5. Beleza. Então, o limite à direita é 5. Encontrando o limite à esquerda, nós vamos ter que o limite de f de x, quando x tende a 2 à esquerda, é igual ao limite da função esquerda. Qual é a função à esquerda de 2? Aí nós voltamos lá novamente, ó. Para x menor que 2, a função é igual a x ao quadrado mais 1. Aí nós substituímos. Limite de x ao quadrado mais 1, quando x tende a 2, ali era menos, eu esqueci de trocar também, tá certo? Aí vai ser 2 ao quadrado mais 1, que é igual a 5, tá certo? Como os limites laterais são iguais, aí nós temos o quê? Que o limite à direita e à esquerda são iguais a 5, concluímos que o limite no ponto 2, o limite de f de x quando x tende a 2 também é 5. Com isso agora, gente, nós temos mais um exercício para resolver, que é o exercício lá da página 79 e 80, que diz o quê? Que é o exercício ponto 8, que é para resolver os exercícios mais ou menos nessa mesma linha que eu expliquei esse exercício, tá certo? Boa